Olá, amigos, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa e hoje o nosso assunto é hífen, nova ortografia. Como nós já falamos, a nova ortografia faz 10 anos, em 2019, mas muitas pessoas ainda não se adequaram a ela. Pois bem, as duas grandes bases, as duas grandes mudanças que houve no emprego da nova ortografia foi na acentuação gráfica, trabalhada na aula passada, e no emprego do hífen, que vai ser trabalhado na aula de hoje. Mas antes de falarmos especificamente sobre o hífen, nós precisamos falar um pouco sobre duas outras matérias, que é estrutura das palavras e formação das palavras, por uma questão didática mesmo, e para que vocês entendam melhor o emprego do hífen, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala em estrutura das palavras, que é a nossa primeira matéria, nós estamos falando, pessoal, nas partes que constituem o corpo das palavras, né? Por exemplo, o corpo humano ele é composto de vários órgãos, como, por exemplo, braço, cabeça, ombro, perna, mão. As palavras também possuem órgãos que as constituem, e esses órgãos são chamados de elementos mórficos, e aí são divididos em 5 partes, que é o radical, a vogal temática, a desinência, os afixos e a vogal e a consoante de ligação. Você vai dizer assim, Ricardo, mas eu preciso saber de tudo isso para o emprego do hífen? Não necessariamente. Agora, 2 desses elementos você precisa conhecer, que são os afixos e a vogal e a consoante de ligação. E é justamente por causa deles que nós estamos falando dessa matéria, de estrutura das palavras. Vamos lá. Gente, quando nós falamos em radical, nós estamos falando na raiz da palavra. Nós estamos falando na raiz da palavra. A partir do radical, nós podemos formar várias outras palavras. Por exemplo, a palavra ferro é uma palavra primitiva, ela não vem de lugar nenhum. Então, ferro é uma palavra primitiva. O radical de ferro vai até aqui. O radical costuma ir até a última vogal. Note que a partir de ferro eu posso formar várias outras palavras. Eu posso formar, por exemplo, ferradura. Eu posso formar ferrugem. Eu posso formar ferreiro. Posso formar ferrovia. Posso formar, obrigado, Chuchu, ferramenta e várias outras palavras. Então, o radical é a raiz da palavra e a partir dele eu posso formar outras palavras. Agora, notem que ferradura, ferrugem, ferreiro, ferrovia e ferragem não são mais palavras primitivas, são palavras derivadas. E daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou falando disso. Porque a gente vai falar de derivação, que é um processo de formação de palavras, e vamos ver como é que o hífen ele vai ser empregado na derivação. Mas antes disso, você precisa saber o que é uma derivação, e antes de saber o que é uma derivação, você precisa conhecer as estruturas das palavras, beleza? Então, vamos lá. Vimos aqui o radical. O radical é o primeiro elemento mórfico, que é a raiz da palavra. A partir do radical, eu formo várias outras palavras. Você fala, Ricardo, é o mais importante? Não, ainda não. É mais para conhecimento. Depois do radical, nós vamos falar sobre a vogal temática. E o que é a vogal temática? A vogal temática é a vogal que finaliza a palavra. É a vogal que finaliza a palavra. Agora, o mais importante, sem indicar gênero. Porque quem vai indicar gênero, nós vamos ver daqui a pouquinho, quem vai indicar gênero são as desinências. As desinências, sim, vão indicar gêneros. Agora, a vogal temática, não. É uma vogal que vai finalizar a palavra e não vai indicar gênero em português. E aí você me pergunta assim, Ricardo, então quem vai indicar o gênero quando, por exemplo, uma palavra, esta palavra aqui, a palavra mousse, porque ela termina em vogal. Então, nós falamos que o radical ele vai até a última vogal. Logo, aqui você tem o radical.
Este é que finaliza a palavra, ele indica gênero, ele indica se a palavra é masculina ou feminina? Você vai perceber que não, porque em português só podem indicar gêneros as desinências O, para indicar o gênero masculino, e a desinência A, para indicar o gênero feminino. Este é aqui é apenas uma vogal temática. Então, quem é que vai me dar o gênero desta palavra aqui? O dicionário. E aí você vai ao dicionário e digita lá, mousse. Para sua surpresa, o dicionário vai te dizer assim, ó, mousse é um substantivo feminino. Logo, você terá que colocar e que usar um artigo feminino. Então, é a mousse. Quando você chega a algum lugar e pede um mousse de chocolate, a pessoa pode dizer a você assim, não, aqui não existe isso, aqui existe uma mousse de chocolate. E aí notem que as palavras que terminam em vogais temáticas geralmente costumam ser problemáticas em relação ao gênero. É por isso que muitas pessoas erram, não sabem se é a alface ou o alface. E aí, gente, quando houver esta dúvida, corra ao dicionário, corra ao Volpe e verifique qual é o gênero correto da palavra para que você possa empregar o artigo certo, tá bom? Então, vogal temática nada mais é do que a vogal que finaliza a palavra sem indicar gênero. Isso vai acontecer com várias outras palavras, como, por exemplo, ó, em dente. Na palavra dente, a gente tem o radical, que vai até aqui, até a última vogal, e temos este E que não indica gênero, que é uma vogal temática. É óbvio que em dente você não precisa ir ao dicionário para saber que dente é um substantivo masculino, porque é um substantivo que a gente utiliza constantemente. O mesmo acontece, por exemplo, com a palavra casa. Ninguém precisa ir ao dicionário para saber que casa é uma palavra feminina. Mas este A não é este A que indica o gênero. Este A é apenas uma vogal temática. Aí você vai falar assim, Ricardo, mas espera aí, existe um correspondente masculino que é o caso, mas caso não é o masculino de casa. Por esse motivo, este A não indica gênero. Este A é apenas uma vogal temática. E aí isso vai acontecer em ponte, isso vai acontecer em dente, isso vai acontecer em pente, isso vai acontecer em casa, isso vai acontecer, por exemplo, em uva. Este A aqui, gente, não indica gênero. Este A é apenas uma vogal temática. Para indicar gênero, necessariamente eu preciso ter um correspondente masculino. E aí, quem é que vai indicar gênero em língua portuguesa? As famosas desinências. E aí nós temos dois tipos de desinência. Nós temos a desinência de gênero e temos a desinência de número. A desinência de gênero vai ser aquela que vai indicar se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina. A desinência de gênero masculina é O. A desinência de gênero feminina é A. E a desinência de plural, que é o outro tipo de desinência, é o S em português. Muito fácil, né? Muito fácil essa parte. Vamos lá, então, vamos ver o que é uma desinência e ver qual é a diferença da desinência para a vogal temática. Deixa eu me apagar aqui para sobrar espaço para a gente. Olha só, quando nós falamos, então, em desinência, nós falamos em vogal que finaliza a palavra, agora sim, indicando gênero. Então, reparem, na palavra gato e na palavra gata, na palavra menino e na palavra menina, na palavra vinho e na palavra vinha, observem. Vamos lá, na palavra gato, nós temos o radical, que vai até aqui, até gate. Porque a partir dele eu formo gatinho, formo gatão, formo várias outras palavras. O mesmo vai acontecer aqui na palavra gata. Então, ambas possuem o mesmo radical. Este O aqui indica ou não indica gênero? E aí, o que vai te provar que este O indica gênero? Se você tiver uma correspondente feminina. O A indica gênero feminino e o O indica gênero masculino. Então, reparem que estas vogais que finalizam a palavra indicando gênero são chamadas de desinências e não vogais temáticas, tá bom? O mesmo vai acontecer com menino e menina. Em menino, nós temos aqui o radical.
em menina também nós temos aqui o mesmo radical. Este O é a vogal temática, perdão, é a vogal que finaliza a palavra, só que este O indica gênero, o que nos prova esta palavra aqui, menina. Este A indica gênero também, possui o correspondente masculino. Então, em ambos os casos, nós temos desinências, desinências de gênero. O mesmo não ocorre em vinho e em vinha. Repare que o radical das duas palavras é o mesmo. Só que este O aqui, ó, não indica gênero. Este O aqui, não, vinho, não é o masculino de vinha. O mesmo ocorre aqui em vinha. Este A não indica gênero, porque vinha não é o feminino de vinho. Então, reparem que nestes casos aqui nós temos vogais temáticas. Já nestes casos aqui nós temos desinências. Beleza. Pessoal, esses três elementos mórficos que foram trabalhados até agora, o radical, a vogal temática e a desinência, foram trabalhados mais para que vocês tenham uma noção ampla da matéria. Porque atenção máxima, atenção total, o que é mais importante na nossa matéria virá a partir de agora. Então, a partir de agora, nós vamos falar dos dois elementos mórficos que são importantes para a formação de novas palavras, que são os afixos e as vogais, as consoantes de ligação. Vocês vão precisar muito desses dois elementos mórficos, vocês vão usar muito esses dois elementos mórficos na nossa matéria principal do dia, que vai ser hífen. Então, antes de falar sobre hífen e sobre formação de palavras, nós precisamos falar de estrutura e conhecer especialmente esses dois elementos, os afixos e a vogal e a consoante de ligação. Vamos lá? Vamos falar sobre eles agora? Bom, gente, quando nós falamos em afixos, vou ter que apagar aqui para ganhar um espaço. Quando nós falamos em afixos, nós estamos falando em elementos que são colocados antes e ou depois dos radicais para formar novas palavras. Então, nós falamos em elementos que são colocados, elementos colocados antes e ou depois do radical para formar novas palavras. E aí os afixos são divididos em dois grupos. Eles são chamados de prefixos e são chamados de sufixos. Os prefixos são os elementos que são colocados antes do radical. Os prefixos são colocados antes do radical. E os sufixos são colocados depois do radical. Depois do radical. Vamos lá, vamos pensar aqui, vamos ver um exemplo disso. Gente, a palavra leal, vou colocar aqui, a palavra leal é uma palavra primitiva. Ela não vem de lugar nenhum. Leal é uma palavra primitiva, é uma palavra que nasce dessa forma. E aí, quem é o radical dela? Bom, você vai falar assim, Ricardo, mas você me falou que o radical ele vai até a última vogal. Sim, só que esta palavra não termina em vogal. Quando a palavra terminar em consoante, o radical é toda a palavra. Então, leal é o nosso radical. A palavra desleal, ela vem de onde? Ela vem de leal. Só que você vai observar que para formar a palavra desleal, foi preciso que nós colocássemos um elemento antes deste radical para formá-la. Já que esse elemento foi colocado antes, ele é chamado de prefixo. Então, aqui em desleal, nós não temos mais uma palavra primitiva, nós temos uma palavra derivada. E essa palavra foi derivada por meio ou a partir de um prefixo. A gente diz que aqui nós temos um caso de derivação prefixal. Pois bem, vai ser muito importante entender isso aqui, porque o hífen ele vai acontecer bastante na derivação prefixal. Já já a gente vai falar sobre alguns prefixos e alguns sufixos especialmente. Bom, vamos lá. Gente, a palavra leal, a partir da palavra leal, eu também posso formar uma outra palavra, que é esta aqui, ó, a palavra aliás, a palavra leal
me dá a palavra lealdade. Repare que para formar a palavra lealdade, que é uma palavra derivada, nós precisamos colocar um elemento após o radical. Esse elemento ele é chamado de sufixo. Logo, em lealdade, nós temos uma palavra derivada, e derivada por meio de sufixo, ou seja, derivação sufixal. Então, entendam aqui esses dois processos de derivação, o processo de derivação prefixal e o processo de derivação sufixal, para que a gente possa, daqui a pouco, ver como é que o hífen ele vai entrar, como é que o hífen ele vai ser empregado nesse processo aqui. Nós vamos estudar o hífen na derivação e vamos estudar também o hífen na composição. Tranquilos? O mesmo vai acontecer, olha, vou dar outro exemplo para você. A palavra é fiel. Fiel é uma palavra primitiva. Fiel é uma palavra primitiva. Fiel não vem de lugar nenhum. Mas a partir de fiel, eu posso formar outras palavras. A partir de fiel, eu posso formar, por exemplo, a palavra infiel. Então, reparem que aqui eu coloquei um elemento antes do radical para formar uma palavra. Esse elemento colocado antes do radical ele é chamado de prefixo. Logo, aqui eu tenho uma derivação prefixal. Então, em infiel, eu tenho uma derivação prefixal. Em super-homem, porque vem de homem, eu tenho uma derivação prefixal. Em anormal, olha, esse A significa negação, vem de normal, então eu tenho uma derivação prefixal. Já, por exemplo, na palavra cheiroso, vem de cheiro, então foi colocado algo depois, eu tenho uma derivação sufixal. Na palavra tristeza, vem de triste, foi colocado algo depois, então eu tenho uma derivação sufixal. Em jornaleiro, veio de jornal, eu tenho uma derivação sufixal. Entenderam? Então, conhecer os afixos vai ser muito importante para que a gente possa empregar com maior certeza e com maior eficiência o hífen agora na nova ortografia, tá? E para finalizar, nós vamos falar sobre o último elemento mórfico, que é este bendito aqui, a vogal e a consoante, vogal e consoante de ligação. Este elemento aqui, ele passou a ser muito utilizado na nova ortografia. E para que serve a vogal, ou para que servem, né, a vogal e a consoante de ligação? São elementos usados para preservação fonética. São elementos usados para preservação fonética. Eu vou dar um exemplo a você agora dessa vogal e da consoante de ligação. Nós vamos ter duas principais vogais e consoantes de ligação em português. Com essas duas aqui, ó, R e S. São as mais utilizadas na nova ortografia da língua portuguesa. Olha só, antes da nova ortografia, por exemplo, essa palavra aqui, ó, mini saia, era grafada desta forma, com hífen. Antes da nova ortografia, a palavra antirrugas era grafada desta forma aqui, ó, com hífen. A partir da nova ortografia, nós vamos ver daqui a pouquinho que não vai mais haver regra para que a gente, não vai mais haver indicação para que a gente coloque o hífen aqui, ó. Não vai mais haver indicação para que a gente coloque o hífen aqui. Então, a nova ortografia vai dizer assim, olha, você vai ter que tirar o hífen daqui e vai juntar esta palavra. Beleza, até aí nenhum problema. Só que quando a gente juntar estas palavras, e aí a gente estudou lá na escola básica, lá no pré, quando a gente juntar essas palavras, nós vamos ver que este S vai ficar entre duas vogais. E aí a tia Carolina lá do pré, nos falou assim, olha, quando o S estiver entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Então, para que não fique mini saia, vai surgir um elemento de ligação, um elemento de conexão para preservação fonética. Esse elemento ele vai ser chamado de vogal e de consoante de ligação. Então, aqui especificamente a consoante de ligação. Então, mini saia,
né? Alguns professores falam aí dobrar o S, nada mais é do que uma consoante de ligação. Em antirrugas, este R, quando ele estiver entre duas vogais, ele vai ter o mesmo som de tartaruga, ruga. Aí, para não ficar antirruga, o que surge? A famosa consoante de ligação. Então, antirrugas, que também alguns professores falam que é dobrar o R. Beleza? Então, basta você saber que para o processo, para a gente estudar o hífen, nós precisamos ter uma noção de estrutura das palavras. E aí, ou seja, a estrutura das palavras estuda a parte que compõe o corpo dessas palavras, que é o radical, a vogal temática, as desinências, os afixos e as vogais consoantes de ligação. Quais são os elementos mais importantes dessa parte? Os afixos, que nós já acabamos de dizer aqui, que são elementos colocados antes ou depois do radical para formar novas palavras. Esses afixos são chamados de prefixos quando eles vêm antes do radical, o que acontece em desleal, e são chamados de sufixos quando eles vêm depois do radical, o que acontece em lealdade. Já a vogal e a consoante de ligação são elementos, são vogais e são consoantes que são colocados entre partes das palavras para manter o som, para preservação fonética. Esses dois elementos aqui, os afixos e a vogal e a consoante de ligação, são os mais importantes para que a gente entenda a outra matéria que vai vir agora, que vai ser a formação das palavras, que vai nos levar diretamente para o estudo do hífen na nova ortografia. Vamos lá? Então, a gente acabou de falar sobre a estrutura das palavras e agora nós vamos falar sobre a formação dessas palavras. Aí você pergunta assim, Ricardo, mas eu preciso de tudo isso para entender o hífen? Vai ficar mais fácil a matéria depois disso, pode ter certeza. Gente, a formação das palavras, ela não mais estuda a parte que constitui o corpo das palavras. Ela estuda a forma como essas palavras nascem. E aí nós temos basicamente 8 formas de nascimento dessas palavras em língua portuguesa, que são a derivação, a composição, o neologismo, a sigla, o hibridismo, a abreviação, e a onomatopeia e os empréstimos linguísticos. Desses processos de formação de palavras, nós vamos falar apenas de 2, que são os mais importantes para o emprego do hífen. Nós vamos falar da derivação e vamos falar da composição. Quando nós estamos falando em derivação, nós estamos falando em palavras, nós até vimos um pouco agora há pouco, quando a gente estudou os prefixos e sufixos. E tem total relação com aquilo. A derivação são palavras que são formadas a partir de uma palavra, a partir de prefixos e a partir de sufixos. Então, a derivação são palavras formadas, consiste em palavras formadas a partir de um radical, por meio do acréscimo, de prefixos e ou, né, porque pode ser que aconteça os dois juntos, ou pode ser que aconteça apenas um, e ou sufixos, por meio de prefixos e de sufixos. Então tá, quando eu tenho uma palavra formada por prefixo, nós dizemos que ali ocorreu um processo de derivação prefixal. Por exemplo, a palavra inútil, gente, a palavra inútil vem de onde? A palavra inútil, aqui derivação, vou até colocar, derivação prefixal. Gente, nós temos aí, basicamente, 6 tipos de derivação. Nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal-sufixal, a derivação parasintética. Essas derivações aqui, elas ocorrem com a presença ou de sufixo ou de prefixo, ou dos dois. E temos dois outros processos de derivação, chamados de derivação imprópria e derivação regressiva. Esses dois processos de derivação, eles não ocorrem com prefixos e sufixos. Por que nós não vamos falar de todos os processos? Porque o objetivo da aula hoje é trabalhar o hífen. E o hífen vai acontecer basicamente em 2 tipos de derivação. Vai acontecer na derivação prefixal, que você já sabe o que é aquela formada a partir de prefixos. Então, a derivação prefixal é aquela formada
a partir de prefixos. Exemplo. Concorda comigo que a palavra, né, nós já até falamos, a palavra útil. A palavra útil é uma palavra primitiva. Né? Útil nasce dessa forma. Útil não vem de lugar nenhum. Mas a palavra inútil vem. A palavra inútil vem de útil. E para formar a palavra inútil, eu precisei colocar um prefixo com valor de negação. Então, inútil, nós temos uma derivação prefixal. E isso vai acontecer, a derivação prefixal, ela vai acontecer em várias outras palavras, como, por exemplo, infiel vem de fiel, desleal vem de leal, pré-história vem de história, supermercado vem de mercado, reforma vem de forma, antessala vem de sala, vice-presidente vem de presidente, anticrime, anticoncepcional, micro-ondas, micro-ônibus, todas essas palavras são formadas por derivação prefixal, são colocados, são acrescidos a elas prefixos que vão dar um novo significado e formar novas palavras. Aí você deve estar perguntando assim, Ricardo, mas como que eu vou saber o que é um prefixo? Como que eu vou identificar esses prefixos? Acalme-se, daqui a pouquinho, quando nós estivermos falando do hífen, na derivação, eu vou apresentar a vocês os principais prefixos que há em língua portuguesa e os principais prefixos que o novo acordo traz, tá? Agora, fica a dica, quanto mais prefixos vocês conhecerem, muito mais fácil vai ser essa matéria, muito mais prático vai ser o emprego do hífen na nova ortografia. Por enquanto, se você já sabe o que é um prefixo, tem uma noção do que é um prefixo, eu já estou extremamente satisfeito. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar a vocês modelos, tá? Alguns exemplos de prefixos que são usados no idioma. Beleza. Vimos então aqui o que é uma derivação prefixal. É aquela formada a partir de prefixos, o que acontece na palavra inútil. Mas eu disse também que vai haver um outro processo importante, que é a derivação sufixal. E você já sabe o que é uma derivação sufixal. Bom, se a derivação prefixal ela é formada a partir de prefixos, a derivação sufixal ela acontece, né? Ela é formada a partir de sufixos. Então, repare, a palavra é útil, novamente. A palavra é útil. Ô, gente, de onde vem a palavra utilidade? A palavra utilidade, ela vem de útil. Então, reparem que foi colocado aqui, para formar a palavra utilidade, nós colocamos aqui um sufixo. Então, aqui nós temos uma derivação sufixal. Isso vai acontecer em várias palavras da língua portuguesa, como, por exemplo, atualmente, vem de atual. O sufixo mente, em português, é um sufixo formador de advérbios. Então, todas as palavras terminadas em mente vão ser advérbios. Atualmente, felizmente, constantemente, infelizmente, odiernamente, tortuosamente, rapidamente. Todas as palavras são advérbios. E todas essas palavras são formadas por derivação sufixal com o acréscimo do sufixo mente. O mesmo vai acontecer em lealdade, o sufixo dade em português, lealdade, impessoalidade, moralidade, todo limp, né, praticamente, é formado por derivação sufixal. O mesmo vai acontecer com o sufixo ação, a ação que vai indicar ação. A ação de narrar é narração. A ação de orientar é orientação. A ação de computar é computação. E assim por diante. Nós temos um sufixo em português que indica diminutivo, o inha. Né? Então, mesinha, casinha, mulherzinha. Nós temos um sufixo em português que indica aumentativo, ão. Então, cachorrão, homenzarrão. Tá? Todas essas palavras que são formadas a partir do acréscimo de um sufixo são chamadas de palavras formadas por derivação sufixal. Beleza? Entenderam, então, o que é uma derivação? Uma derivação é a formação de uma nova palavra a partir de um radical apenas, a partir de uma palavra. E aí essa palavra ela vai ser formada por meio de prefixos ou de sufixos ou dos dois.
E aí, por que a gente estudou a estrutura das palavras? Para que você tivesse uma noção dos afixos, que são prefixos e sufixos. Essa matéria nos trouxe para cá, nos trouxe para a formação das palavras. Então, vocês já sabem o que é uma palavra formada por derivação prefixal e vocês já sabem o que é uma palavra formada por derivação sufixal. Então, agora chegou o momento de vocês perceberem como é que vai haver o hífen, como é que o hífen vai ser empregado nas palavras formadas por derivação. Vamos lá? Vamos estudar então agora o hífen e a derivação. O hífen e a derivação. Pessoal, são 7 regras. São 7 regras de emprego do hífen na derivação. Depois eu vou parar, vou voltar para a formação das palavras, vou falar sobre a composição, que é um outro processo de formação, e aí nós voltaremos para o hífen e vamos estudar mais 7 regras do hífen na composição, tá bom? Então, só para que vocês entendam aí como é que está sendo estruturada a aula. Primeiramente, nós falamos sobre a estrutura das palavras, para que vocês conhecessem os afixos e as vogais e consoantes de ligação. Depois, falamos sobre a formação das palavras, o processo de nascimento, e vimos que essas palavras podem ser formadas de várias formas, mas para a gente só vão interessar 2 processos. O primeiro é a derivação, que foi dividida em derivação prefixal e derivação sufixal. E o segundo vai ser a composição, que vai ser trabalhado daqui a pouquinho. Então, falamos sobre a derivação. Vamos então agora ver como é que o hífen é empregado na derivação. O hífen e a derivação.